Olá pessoal, vamos para a nossa 21ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai ver como que a gente pode renderizar gráficos em LaTeX. O que eu quero dizer com isso, né? Basicamente o que a gente vai fazer aqui vai ser, primeiro, como a gente vai utilizar LaTeX para o nome dos eixos, então se eu quiser, por exemplo, escrever um eixo como sendo x ao quadrado, como que eu faço isso utilizando o LaTeX? A gente também vai fazer a mesma coisa para as legendas, né? Como que a gente escreve nas legendas. E também, para finalizar, a gente vai ver como que a gente pode utilizar LaTeX para gerar o nosso gráfico. O que isso quer dizer? Como que a gente pode utilizar o LaTeX em si, que a gente vai ver que a gente vai ter que baixar o MikTeX, né, para renderizar o nosso gráfico. Ou seja, quando a gente utilizar esses comandos que eu vou mostrar mais na frente, vai sair as letras, né, as letras que aparecem no gráfico, elas vão sair as mesmas letras do LaTeX. Então, se você estiver escrevendo em LaTeX e você for colocar um gráfico, é conveniente você colocar um gráfico que tenha a mesma configuração de letra do LaTeX onde você está escrevendo, né? Então a gente vai ver como fazer isso aqui. Então, para começar, né, a gente vai importar os nossos pacotes que a gente vai precisar. Então eu vou importar aqui o NumPy e o Matplotlib. Então, dando Shift Enter aqui, a gente tem isso daqui. Deixa eu só limpar o núcleo aqui. Para começar aqui do 1, né, que estava começando do 5, já tinha coisa rodada. Então a gente tem os nossos pacotes já aqui. Agora vamos definir, né, os gráficos que a gente vai fazer. O primeiro vai ser o y1, aqui que eu estou definindo, que vai ser um cosseno, né? Então eu vou utilizar o NumPy cosseno. E o meu y2, que vai ser o segundo gráfico que a gente vai fazer, vai ser justamente o gráfico do x ao quadrado. Então eu defino aqui o nosso x, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores. Então a gente vai ter o quê? Nosso x como sendo um linspace, né, igualmente espaçado, de 0 a 10, com 100 valores, né? Isso daqui a gente já fez nas aulas anteriores, né? Recomendo vocês a verem se vocês não viram. E aqui embaixo a gente simplesmente plota o nosso gráfico. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um plot de x, y1, então é o gráfico do cosseno, né? Então esse y1 daqui. O x-label e y-label tem esses nomes daqui. E eu coloquei um font size como sendo 14. Lembrando, se você não viu as últimas aulas, isso tudo eu já expliquei passo a passo nas aulas anteriores. E agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar o LaTeX para colocar então o nome de um eixo, por exemplo, né? Aqui a gente vê que a gente tem esse gráfico, né? Então esse código gerou esse gráfico. A gente tem aqui o gráfico do cosseno de x, a gente tem aqui nosso x e aqui a gente tem um cosseno de x. Como exemplo, né, aqui eu escrevi o seguinte: para a gente colocar esse cosseno de x aqui utilizando o LaTeX, a gente pode dar esse comando daqui. Então a gente tem aqui o nosso eixo y, né, o nome do eixo y, ele vai ser quem? Ele vai ser cosseno de x dessa forma. Para a gente colocar LaTeX, então a gente percebe que a gente tem que utilizar esse R no início, coloca o R, coloca entre aspas, abre cifrão, né? Então coloca o cifrão aqui e escreve em LaTeX aqui dentro. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um barra cosseno de x. Então a gente vai ficar com esse cosseno de x. Ele vai ler isso daqui como ler em LaTeX. Então você pode escrever o que você quiser aqui dentro em LaTeX, né? Que vai funcionar. E novamente o tamanho aqui 14 e coloquei um título nesse gráfico. Então o gráfico que a gente tem é esse daqui. Agora fazendo o segundo gráfico, né? A gente vai dar o Shift Enter aqui, a gente tem esse gráfico daqui. Então ele é a parte positiva do x ao quadrado aqui, né? De valores de x positivo, né? De x ao quadrado. E a gente tem aqui no eixo y esse nome x elevado ao quadrado. E como a gente fez isso? A gente fez isso da mesma forma aqui lá em cima. A gente coloca o R aqui no início, abre aspas, abre cifrão e escreve em LaTeX, x elevado ao quadrado. Então é simples assim. Então fazendo isso você coloca o nome dos eixos dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar o nome das legendas em LaTeX. E da mesma forma que a gente fez lá para o caso do nome dos eixos, a gente faz aqui, é a mesma coisa. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, plt.plot, xy1, então eu estou plotando o primeiro gráfico do cosseno. Vou colocar um label dessa forma daqui. Então, um label, eu já abri aqui o R, né? Escrevi isso daqui em LaTeX, da mesma forma que a gente fez ali em cima. E coloquei aqui embaixo um plt.legend, para aparecer a nossa legenda, né? Que é justamente esse label daqui, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que aparece aqui na nossa legenda do gráfico em LaTeX. Então, ele entendeu o LaTeX, né? Entendeu o comando LaTeX que a gente colocou. E da mesma forma para o segundo gráfico. Então, o segundo gráfico aqui é a mesma coisa, né? Só trocando agora y1 por y2. Então, a gente vai ter esse label aqui, x elevado ao quadrado, em LaTeX. E ele apareceu
aqui na legenda, né? Gráfico x elevado ao quadrado LaTeX. E também outra coisa, eu escrevi da mesma forma aqui no título, né? Então você pode utilizar essa configuração onde você for escrever. Então se eu quero escrever no título, eu vou colocar o R, e da mesma forma aqui eu escrevo entre cifrão x ao quadrado e aparece aqui em cima. Então é simples assim, né? É só escrever em LaTeX dentro daquele ambiente ali que a gente viu. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é utilizar o LaTeX para a gente gerar o nosso gráfico, né? Então, a gente quer agora, note aqui em cima que quando a gente gerou o gráfico, a gente está com uma letra. Se você já trabalhou um tempo com LaTeX, você vai perceber que esse tipo de letra daqui não é a letra do LaTeX, né? Principalmente a letra do ambiente matemático, né? Note aqui que a gente abre um ambiente aqui e escreve cosseno de x, mas esse x aqui ele está da mesma forma que fora do ambiente. Ele está numa letra diferente. Então, como que a gente faz para isso ficar com as letras do LaTeX? Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o LaTeX instalado no computador. Então, para instalar um LaTeX, vocês devem ir aqui nesse link que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. E nesse link vocês vão baixar, então, o MikTeX para o seu sistema. Esse link daqui já vai levar direto para o x64, né? Então, você vai ter que ver o seu sistema e tudo mais e instalar o MikTeX adequado para o seu sistema. Isso vocês podem fazer pesquisando na internet, tem vários vídeos bons mostrando como você instala o MikTeX e tudo mais, mas eu também vou procurar um link, né, que fale como fazer essa instalação e vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos começar, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser utilizar aquele RC Parâmetros que a gente viu na aula anterior. Então, se eu não me engano, não sei se foi na aula 20 ou 19, a gente viu como a gente pode colocar, então, configurações globais dos nossos gráficos utilizando o RC Parâmetros. Então, se vocês não viram esse vídeo, eu recomendo vocês verem, né, para depois ver essa parte daqui. Então, utilizando esse RC Parâmetros, a gente vai dar o seguinte comando: plt.rcparametros.update, abre parênteses, abre chaves. Aqui dentro dessas chaves eu vou colocar essas informações. Então eu vou colocar text.useText true, ou seja, utilize o MikTeX que está instalado na minha máquina para renderizar esse gráfico, né? Font Family, eu vou colocar aqui serif, dessa forma, e aqui você faz as configurações que você quer. Configurações globais, né? Então, por exemplo, eu quero uma font size 18, né? Então, lembrando, né, como a gente viu, essa font size 18 é o tamanho da fonte global do gráfico, são todas as fontes. E aqui embaixo a gente vem fonte por fonte, mudando cada fonte específica. Então, por exemplo, se eu quero todas de um tamanho 18, mas só o tamanho, por exemplo, do nome do eixo em outro tamanho. Aí você pode colocar, então, dessa forma, font size 18 e especifica essa outra que você quer diferente com outro valor, né? Então aqui a gente está colocando um axis.labelSize, então o nome dos eixos como tamanho 20 e o tamanho da legenda como sendo o tamanho 12. Mas aí você também pode mudar esse tamanho do x-tick label size e também do y-tick label size. Então são o tamanho dos ticks do eixo y e x, né? Então a gente tem isso daqui. Eu vou colocar essa configuração. Então aqui a gente já configurou, já disse, olha, a partir de agora, todos os gráficos que você tentar produzir, você vai reproduzir eles utilizando LaTeX. É basicamente isso que a gente fez aqui com esse comando. Primeiro aqui, e aqui embaixo a gente só definiu essas configurações, né? Agora, aqui embaixo, né, da mesma forma que a gente plotou na aula passada, né, nas aulas passadas a gente viu como utilizar os subplots aqui a gente vai utilizar o subplot para plotar tanto esse gráfico do cosseno quanto do x ao quadrado, um do lado do outro. E como a gente faz isso? Da mesma forma que fig ax, a gente vai chamar isso aqui igual plt.subplot. Eu quero um subplot, né, que vai ser uma única figura com dois gráficos, então eu vou querer colocar numa linha só. Então eu vou ter aqui uma linha e duas colunas, né? E esse tamanho dessa figura eu vou colocar 10 de largura e 4 de altura, lembrando que está em polegadas, como a gente já viu. Então, o nosso primeiro gráfico aqui vai ser o AX0, vai ser um plot do Y1 numa cor azul, e o segundo vai ser o plot do Y2 com a cor verde. Lembrando aqui do AX1 é o nosso segundo gráfico, AX0 é o nosso primeiro gráfico. E aqui eu só estou colocando o nome dos eixos, né? Então aqui o AX0.7xlabel vai chamar de x, o y vai chamar de cosseno,
O do segundo gráfico, x vai chamar de x, e o eixo y vou chamar de x ao quadrado. E novamente aquele comando que a gente viu, plt tight layout, para ajustar o espaçamento entre os dois gráficos e o nome do eixo não ficar em cima do outro. Né? Então, quando a gente está aqui Shift Enter, a gente percebe que ele vai demorar um pouquinho mais para fazer, porque ele está utilizando o LaTeX, então ele sempre vai dar uma demoradinha aqui. E a gente olha aqui, ficou dessa forma. A primeira coisa que a gente percebe é os nomes aqui já estão diferentes. Note que a letra aqui já está diferente. Por exemplo, aqui o X, aqui, né? Olha para esse X aqui, a gente vê como ele está escrito e como que a gente colocou aqui. A gente colocou dentro do ambiente matemático. Então, justamente no ambiente matemático do LaTeX, a gente tem essa letra. A letra dessa forma. Então, esse X daqui. Então, é justamente o LaTeX que está compilando isso daqui. Se a gente comparar esse X com o X daqui de cima, né, esse outro X que a gente colocou aqui, a gente vê que é completamente diferente. Né? Então, a gente tem esse X aqui, e aqui embaixo a gente tem esse outro X aqui. Então, com essas configurações, a gente consegue compilar o nosso gráfico utilizando o LaTeX. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.